Glória a Jesus. Gostoso, né? Estar na presença do Senhor. Não há lugar melhor mesmo. Maria escolheu essa melhor parte, né? Mesmo sendo uma mulher dedicada como Maria, e a Bíblia nos prova isso, mas naquele momento o mais importante era estar aos pés de Jesus. E é bom demais mesmo, né? Poder cultuar a Ele, cantar, ouvir palavras. É maravilhoso. Nós estamos numa noite com o tema O Agir de Deus. O que Deus pode fazer por nós. Nós já ouvimos de manhã uma palavra abençoada, pastor Otoniel. E agora Deus colocou no meu coração também um texto, né, para falarmos nesse assunto que se encontra no Evangelho de Marcos. E esse texto é o único milagre que está registrado nos 4 evangelhos. Nós temos alguns milagres que foram registrados em um evangelho. Nós temos milagres que foram registrados em 2 ou 3 evangelhos. Mas esse milagre é o único que foi registrado nos 4 evangelhos. E Deus colocou no meu coração aqui em Marcos, porque Marcos escreveu muito direto, né? Lucas era mais detalhista, Mateus, mas Marcos era mais direto. Então nós vamos compartilhar algo que Marcos escreveu, que se encontra no capítulo 6 do Evangelho de Marcos, a partir do versículo 30. Capítulo 6, a partir do versículo 30. Abra sua Bíblia. Gostoso a gente ouvir, né? O folhear da Bíblia. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, para que a gente possa estar, né, na mesma versão que está sendo projetado para vocês e também para os nossos irmãos que estão aí no campus online. Glória a Deus, gostoso, né? 2 Bíblias, olha. King James e a NVI. Diz assim: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinando. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então, eles se afastaram no barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eles eram como ovelhas sem pastor. Então, começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães você tem? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães.
Em seguida, entregou aos seus discípulos para que servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram foram 5.000 homens. Palavras do Senhor, amém? Vamos entender esse contexto. Jesus, no seu ministério, ele curava os enfermos. Ele anunciava a chegada do reino. E Jesus libertava os oprimidos. Por onde ele passava, algum doente que se manifestava, recebia dele a cura. Quando havia alguém perturbado, endemoniado, Jesus libertava. E por ter esses acontecimentos, isso começou a chamar a atenção das pessoas. Jesus está passando, está curando, Jesus está passando, está libertando, Jesus está ministrando, e ninguém ministra como ele. As pessoas começaram a ter interesse em conhecer Jesus. Então, uma grande multidão começou a acompanhar Jesus em busca de ver milagres, sinais e maravilhas. E então Jesus chama os seus ministros, discípulos, e diz: olha, agora vocês vão também estender esse ministério. Vocês vão anunciar o reino, vocês vão orar para os doentes, vocês vão expulsar demônios. Vocês vão multiplicar esse reino. E então os discípulos saíram para essa missão. E onde eles passaram, pela autoridade que Jesus deu a eles, no seu nome, eles oravam e os doentes eram curados. Eles oravam e os perturbados eram libertos. E então, eles voltam até Jesus, e aí entra o versículo 30, que diz assim: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhes relataram. Chegaram para Jesus e disseram o que eles haviam presenciado, aquilo que eles haviam feito, realizado, na missão que Jesus deu a eles. E então eles relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E Jesus disse para eles: olha, então agora nós vamos para um lugar separado, porque vocês cumpriram essa missão. E Jesus disse a eles: olha, vocês estão cansados, vocês estão sem tempo até para comer. Então agora nós vamos nos retirar para um lugar separado, e lá a gente vai ter um tempo de descanso. Nós vamos ficar juntos ali, e é um tempo de repor as forças. Eu acredito que Jesus disse para ele: olha, nós vamos assar um peixinho lá, e nós vamos ter um tempo de intimidade, um tempo de cuidado entre nós. Então vamos nos retirar um pouco, se afastar um pouco da multidão. E aí nós vemos aqui no versículo 30 que diz assim, no 31, havia então muita gente indo e vindo, ao ponto deles não terem tempo para comer. Então Jesus lhe disse: venham comigo para um lugar deserto e vamos descansar um pouco. Então eles se afastaram no barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que viram retirar-se, tendo-os reconhecido,
correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes de Jesus. É um mistério, né, pastor Fábio? Como é que Jesus no barco com seus discípulos para atravessar para esse lugar, as pessoas reconhecendo, divulgam sem ter um WhatsApp, sem ter um Facebook, e de repente uma grande multidão diz: olha, ele está indo para tal lugar, nós precisamos ir e chegar lá. Eu não sei explicar a logística disso, o percurso que eles fizeram para chegar antes de Jesus. O fato é que eles chegaram antes de Jesus naquele lugar. Quando Jesus chega com os discípulos no lugar programado para um tempo de descanso, a multidão já está lá, irmão Nelson. Quando eles descem do barco, eles se deparam com aquela grande multidão. Puxa, nós nos retiramos para um descanso e agora há uma grande multidão nesse lugar. A Bíblia não relata, mas pode ser que algum dos discípulos, Tomé, por exemplo, possa ter dito: ó, Senhor, vamos para outro lugar. Aqui nós já fomos descobertos. Não podemos mais ter aqui o nosso tempo de descanso. Vamos embarcar e ir para outro lugar, porque é possível que eles acompanhem a gente até lá. Estou conjecturando, não está na Bíblia isso. Eu estou falando humanamente, né? A gente num grupo de ministros, talvez algum deles tivessem dito isso: ó, vamos para outro lugar então. Se aqui está congestionado, vamos para outro lugar, porque nós precisamos desse tempo de descanso. Mas aí entra o agir de Deus. Aí entra o agir de Deus. Porque quando Jesus olha para aquela multidão, a Bíblia diz que ele teve compaixão dela. Deus age porque ele tem compaixão de nós. Não é porque nós merecemos, mas é a misericórdia dele que nos alcança. Jesus olhou para aquela multidão e teve compaixão dela pelo estado que ela se encontrava. Olha o que diz a Bíblia, pode ir deixando aí para a gente acompanhar os versículos. Olha o que diz aqui no versículo 34. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles. Jesus, ele conhece a nossa natureza. Jesus conhece as nossas necessidades. Ele sabe que somos frágeis. Por isso ele teve compaixão daquele povo. Por quê? Porque a seguir ele via aquela multidão como ovelhas sem pastor. Eles estavam perdidos. Aquele povo estava sem esperança. Aquele povo estava vazio. Muitos daqueles que estavam ali precisavam sim de um milagre. Muitos que estavam ali precisavam de libertação. Mas muitos daqueles que estavam ali é porque estavam vazios. A religiosidade não satisfazia. E eles estavam perdidos sem o cuidado de um pastor que lhes desse o verdadeiro alimento que saciava a alma e o espírito daquele povo. Era um povo sedento que precisava da compaixão de Jesus. Quantos de nós também precisamos de um milagre? Quantos de nós precisamos de libertação? Talvez você um dia já foi liberto, mas alguém na sua casa precisa. Mas quantos precisam saciar uma fome espiritual que está dentro do coração?
E essa fome espiritual só é preenchida e saciada quando se come do pão verdadeiro que desceu do céu. Jesus olhou para aquela multidão e disse: eles não podem viver dessa maneira. Jesus teve compaixão e ministrou ao coração deles aquilo que eles precisavam. Porque muito mais do que um milagre, muito mais do que uma libertação física, eles precisavam ouvir a verdadeira palavra que vem de Deus. Estavam perdidos, sem o cuidado espiritual. Quantos ali, talvez impedidos de entrar numa sinagoga. Mas Jesus, Ele age, porque Ele tem compaixão de nós. Por isso Ele diz em Mateus capítulo 11, versículo 28 até o 30, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso é compaixão daqueles que estão sobrecarregados com a bagagem do mundo, que não conseguem mais caminhar, porque o peso é tremendo. E aí Jesus convida, ainda hoje, não só aquela multidão, ainda hoje Deus está agindo e está dizendo: vinde a mim, você que está sobrecarregado, eu quero te aliviar. Há um peso na sua vida, de um passado talvez triste, de sofrimento, mas eu quero te aliviar. Por quê? Porque Ele age em nosso favor. Ele não olha para as nossas fraquezas, Ele conhece. A Bíblia Sagrada diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Jesus nessa noite está dizendo: vinde a mim. Qual é o peso que você está sentindo? O que está impedindo você de avançar? O que está te fazendo sofrer? Eu tenho compaixão. A Bíblia fala da compaixão de Jesus. Uma mãe que estava indo sepultar o seu filho, a viúva de Naim, quando Jesus encontra com aquele funeral, a Bíblia Sagrada diz que Jesus olhou para o coração daquela mãe, e a Bíblia diz que Ele teve compaixão dela, pelo estado que ela estava, pela condição que ela estava, por aquilo que havia acontecido. Jesus se comove com a nossa necessidade, Ele se importa conosco e Ele quer nos abençoar. Muda-se o projeto. A princípio iríamos descansar, mas há uma multidão que está perdida. Há uma multidão precisando de mim. Eu não posso despedir, eu não posso deixar, eu não posso abandonar. Estão precisando. E a compaixão de Jesus tocou para que aquela multidão recebesse uma maravilhosa ministração da sua palavra. Deus age porque tem compaixão. Segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, que Jesus age sempre nos ensinando. Sempre. Tudo que Jesus faz tem ensinamento. Muito mais do que você ser suprido na sua necessidade momentânea, é você aprender para a vida. Muito mais do que alguém ensinar você a fazer 1 mais 1 igual a 2, é que você aprender a fazer 1 mais 1 igual a 2, ou seja, somar, vai te servir para a vida toda.
Talvez você não se lembre da sua primeira professora ou do seu primeiro professor, mas você se lembra da cartilha que ensinava a formar as primeiras palavras. Jacaré, tinha a figura de um jacaré e começava lá com o J de jacaré. Muito mais do que um ensinamento para aquele momento, é que o ensinamento que nós recebemos lá no primeiro ano, para mim foi a professora Mercedes Corezola. Foi aquilo que eu aprendi lá, as primeiras contas, formar as primeiras palavras, escrever o meu nome. É que aquilo que eu aprendi lá não foi só para aquele momento do primeiro ano escolar, mas hoje eu posso ler a Bíblia daquilo que eu aprendi lá. Eu posso fazer uma soma daquilo que eu comecei aprendendo lá. O que Jesus quer é nos ensinar na nossa vida diária, não para vivermos momentos isolados, mas que sirva para toda a nossa vida, para toda a nossa caminhada. Em tudo Jesus tem um ensinamento para nós. E olha o que diz aqui então, no versículo 35, já era tarde. No versículo 34 ainda, né? Finalzinho dele. Então Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão. Teve compaixão deles, primeiro, porque eram ovelhas sem pastor. Depois, começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus tinha prazer em ensinar aqueles que se aproximavam dele, porque Jesus sabia que quando nós aprendemos, nós podemos usufruir daquele ensinamento. Jesus sabia que aquela multidão, talvez a grande maioria deles, estivessem ali em busca de um milagre pontual. Talvez naquela multidão tivessem cegos, talvez naquela multidão tivessem levado paralíticos, mas Jesus sabia que aquele povo precisava muito mais do que aquela cura pontual. Era ter uma vida de relacionamento com Ele, não ir em busca apenas do milagre, mas de um conhecimento que poderiam levar para a vida. Jesus age, meu irmão, minha irmã, nos ensinando. E são nos processos da vida é que nós aprendemos com Jesus. Jesus, a cada dia, em cada circunstância, em cada situação, Ele está agindo sim, mesmo que você não esteja percebendo, mas no agir dEle está acontecendo ensinamento que vai ser para a vida, para a sua caminhada, para a sua jornada, para você não desistir, para você não desanimar. Então Ele vai nos direcionando, assim como Ele fez com o povo na saída do Egito. Durante 40 anos eles peregrinaram pelo deserto, mas Deus estava com eles ensinando, para que quando chegassem na terra prometida, pudessem usufruir do melhor daquela terra. Moisés, durante 40 anos ele viveu no palácio, viveu como o filho da filha de Faraó. 40 anos ele viveu na mordomia de um palácio, com todo o conforto, com toda a abundância de tudo aquilo que ele necessitava. Ele podia usufruir de tudo ali no palácio, porque era filho da filha do Faraó.
40 anos ele pôde usufruir de tudo, mas depois que Deus ensinou ele a saber viver ali, o levou para o deserto para que lá também ele pudesse viver na dependência de Deus, não na dependência de Faraó, mas agora Deus está ensinando Moisés: eu quero que você aprenda a viver na minha dependência. Ensinamento de Deus para a nossa vida. A Bíblia Sagrada diz em Jó 42: bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Deus, Ele nos ensina. Talvez você hoje esteja passando num projeto, num processo de aprendizado, porque Deus age nos ensinando. A Bíblia Sagrada vai dizer em Gênesis de José. José foi à casa de Potifar. E lá na casa de Potifar prosperava tudo aquilo que ele tocava. Também tinha abundância. Havia fartura na casa de Potifar. José estava ali e Potifar colocou ele para administrar todas as suas coisas. Então ele sabia administrar a abundância, bonança, fartura, prosperidade. José estava nesse ambiente próspero, com uma mão farta, porque Deus estava honrando e abençoando. Mas um dia, acusado injustamente, José foi para a prisão. E lá na prisão, a segunda mão de José agora tem que administrar a escassez. Prisão não é lugar de fartura. Prisão não é lugar de abundância. Prisão é lugar de escassez. Mas esse José, que com uma mão sabia o que era ter fartura, com outra mão agora ele sabia o que é administrar na escassez. E o interessante é que Deus ensinou ele no agir do ensinamento, para que quando ele sentasse naquela cadeira como primeiro-ministro do Egito, ele tivesse uma mão para administrar a fartura e uma mão para administrar a escassez. E foi isso que Deus fez com José. Sobre administrar na fartura e sobre administrar na escassez. É isso que Deus age nos ensinando. Paulo, em Filipenses capítulo 4, Josué, ele vai dizer sobre isso. Quando ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele está dizendo: Deus tem me ensinado na abundância, mas Deus tem me ensinado na escassez, e eu não estou nem preocupado com o pouco, também não me alegro demais com o muito, porque a minha dependência não está no muito, também o meu desespero não está no pouco, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ensinamento de Deus. Deus age nos ensinando. E é isso que o Senhor estava fazendo com aquele povo, ensinando: olha, eu não quero que vocês sejam abençoados somente hoje, mas eu quero que vocês tenham uma vida abençoada. Não estejam limitados no agora, mas tenham para a vida toda, porque eu quero ensiná-los a viver dessa maneira. Terceira coisa é que Deus age nas adversidades também. Vamos ver aqui versículos 35 e 36. Olha o que diz os discípulos, os apóstolos. Já era tarde
E por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para eles comerem. Ponto de vista dos discípulos: o lugar é deserto. O lugar aqui não tem nada. Ou seja, o lugar é ruim. Esse lugar não nos oferece nada. Deus age, meu irmão, minha irmã, também nas adversidades. Às vezes você está pensando isso: minha casa é ruim demais. Falta tudo na minha casa. Na minha casa não tem alegria mais. Na minha casa não tem mais companheirismo. Na minha casa não tem mais diálogo. A gente não conversa mais. A minha casa não tem a televisão que o Josué tem na casa dele. Na minha casa não tem um papel de parede bonito, com um painel como tem na casa do Josué. Na minha casa não tem uma piscina gostosa para os finais de semana, a gente ali tem um tempo de lazer. Olha para aquilo que você tem como algo sem valor. A visão dos discípulos era que aquele lugar não tinha nada. Talvez você reclama do seu trabalho. O meu trabalho, não sou reconhecido, não recebo aumento daquilo que faço, não sou valorizada, não sou valorizado. De repente você olha para a sua empresa e diz: será que vale a pena eu ter uma empresa, de dar um emprego? Eu acho que é melhor eu trabalhar de empregado do que ter o meu comércio, do que ter a minha empresa. Porque a empresa do José, a empresa da Maria, o comércio do Luiz, parece que lá flui, e comigo parece que não vai. Parece que os nossos olhos estão apenas nas adversidades. Parece que o nosso olhar está naquilo que não temos. E então os discípulos, a primeira visão deles era que aquele lugar era deserto. Esse lugar não produz nada, esse lugar não tem nada. Despede esse povo. Nós não podemos permanecer, está caindo o dia, está chegando a noite. O que fazer nesse lugar? Segunda coisa na visão dos discípulos é que eles alegaram que a hora era avançada. Primeiro lugar, não tinha nada. Segundo, a hora, Senhor, despede eles porque já está avançada. Não é isso que às vezes a gente também murmura? Parece que as coisas não acontecem na minha vida. Eu tanto preciso para agora e elas não estão acontecendo. Parece que você está no esquecimento. O tempo está passando e você não vê realizado aquilo que você deseja, da maneira que você deseja. Aí o seu olhar não está naquilo que Deus já está fazendo, mas naquilo que você ainda não se viu concretizado. E aí vem a murmuração: por que eu não tenho? Porque eu não recebi ainda a cura? Porque eu ainda não recebi um filho?
porque ainda não se abriu uma porta de emprego, porque ainda não tenho a minha casa própria, porque ainda não fui chamado para fazer parte do louvor, porque não me chamaram para fazer parte do ministério. O tempo está passando, é dia após dia, mês a mês, e eu não sou chamado para fazer parte de uma liderança. Por que que isso está acontecendo? A hora já é avançada. Essa era a segunda visão dos discípulos. A terceira visão é que eles não tinham dinheiro suficiente. Senhor, nós vamos gastar 200 denários para dar pão para esse povo. Nós não temos o dinheiro suficiente. E tem gente sofrendo por conta do dinheiro. Não que o dinheiro seja ruim, mas a forma que você trata o dinheiro. Qual é a posição que você coloca ele na sua vida? Tem muita gente sofrendo porque tem muito dinheiro, Josué. Se tornou mesquinho, avarento. Só pensa em guardar e guardar e guardar o dinheiro. Se tornou escravo do dinheiro. O dinheiro se tornou o Deus da sua vida, o mamon. Porque é o valor que se dá no dinheiro. Não é que o dinheiro é mamon, é você idolatrar o dinheiro. A forma que você trata o dinheiro. E tem gente sofrendo por conta de ter muito dinheiro, porque se tornou escravo do dinheiro. Eu tenho que juntar porque lá na minha velhice talvez eu precise. Às vezes não chega nem a ficar velho e morre. Mas aquela ambição de guardar e guardar e guardar. Mas tem muita gente sofrendo, e talvez aqui hoje tem muita gente sofrendo por falta de dinheiro. Alguns porque tem demais e outros porque tem pouco. E aí se torna também dependente do dinheiro. Diz, eu não tenho. Por que você não faz isso? Porque eu não tenho dinheiro. O dinheiro passa a ser o culpado de tudo. Assim como tem muita gente que culpa o inimigo por tudo também. Aí o dinheiro passa a ser, o culpado. Por que você não muda isso? Porque eu não tenho dinheiro. Por que você não faz isso? Porque eu não tenho dinheiro. Tudo porque não se tem o dinheiro. Por quê? Porque está na dependência do dinheiro. Porque o dinheiro para uns se tornou Deus e para outros se tornaram dependentes dele. Então não se faz nada porque não tem dinheiro. Mas nós estamos diante de um Deus soberano, que independente do lugar, independente da circunstância, Ele age. No deserto não faltou alimento para o povo. E olha, Deus deu uma ordem para eles: olha, vocês nem guardem, porque se guardarem vai bichar. Pode deixar que todo dia eu envio alimento fresquinho para saciar a fome de vocês. Imagina no deserto de uma rocha jorrar água para saciar a sede daquele povo. O lugar não oferecia nenhum conforto, nenhuma segurança aos olhos humanos, mas a segurança daquele povo estava em Deus, que age também nas adversidades. Segundo, Deus age em todo o tempo. Ele não atrasa, Ele não adianta. Mas se for necessário, meu irmão, Ele para o sol e a lua, aleluia. Se necessário, Ele volta o relógio, porque o Deus que nós cremos é o Senhor do tempo. Tudo está na dependência dEle. E se for necessário, Ele para o tempo para agir em seu favor. E terceira coisa, não se preocupe com o que você tem. O seu Deus é o dono do ouro e da prata.
ele não depende de banco central, ele não depende de agência bancária, de cambistas. Ele é o eu sou, o dono de todas as coisas, que diz a Pedro: vai lá e pesca, e abre a boca do peixe. E quando Pedro fez isso, estava ali todo o dinheiro para que o imposto dele fosse pago. O imposto de Jesus foi pago, não porque Jesus devia, mas para ser exemplo e para mostrar para mim e para você que agindo ele, ninguém pode impedir. Jesus queria dizer aos discípulos: olha, não se preocupem com o lugar, não se preocupem com a hora, não se preocupem com a condição. Do pouco eu posso fazer muito. Deus age também na adversidade. Quarto, Deus, Ele age contando conosco. Tem a nossa parte também. Olha o que diz aqui no versículo de 37 a 40. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. E eles lhe disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifique. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. O que tens? O que você tem? Deus conta comigo, conta com você. Sabe, quando Eliseu perguntou para aquela viúva que estava numa situação terrível, os credores queriam levar os seus filhos. Eliseu perguntou para aquela mulher: o que você tem? Ela disse: nada, um pouquinho só de azeite. Sabe, às vezes a gente olha como se não tivesse nada. E pouco não é nada. Nada é nada, é zero. E zero realmente não tem multiplicação. 0 vezes 0, o que dá? 0. Mas pouco é diferente. Seja pouco, mas o pouco multiplica. Às vezes você está olhando como se não tivesse nada, e Deus está te chamando aqui para dizer: eu quero agir na sua vida, mas eu conto com você. É pouco, mas eu quero agir no pouco. Sabe, Gideão, quantos tem aí? São 300, Senhor. É disso que nós precisamos. Nós não precisamos de milhares, Gideão. É nesse pouco que eu vou te abençoar, honrar e te dar a vitória. É no pouco do azeite? É aí que vai sair a multiplicação. Sabe, às vezes o nosso olhar está que não temos nada. Eu não sou nada, não tenho nada. Que nem Gideão. Mas Deus nos convida hoje a olhar com os olhos de que, se colocarmos o pouco que nós temos nas mãos dele, Deus faz do pouco a multiplicação. O que hoje você está disposto a colocar nas mãos de Deus para Ele agir em seu favor. O que tens aí? Senhor, nós temos aqui para essa multidão apenas, não tem nada. Os discípulos disseram: não tem nada. O que tem? Olha, tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para a multidão? Dai de comer para eles. Mas vamos dar de comer como, Senhor?
Se há essa grande multidão faminta, precisando do alimento, e não é isso que a gente às vezes faz? O que eu posso dar para o Senhor? Eu não tenho nada para dar. E eu não estou falando de recursos financeiros. Eu estou dizendo para Deus agir na sua vida. O que você está disposto a colocar nas mãos dEle? Daquilo que você tem, mesmo que seja pouco. O que você tem, que Deus pode contar com você. O que você está disposta, minha irmã, a dizer: Senhor, eis-me aqui. Sabe como Isaías, quando ele teve aquela visão, e o anjo pegando o tenaz, tocou nos seus lábios e purificou, e logo: a quem enviarei? Isaías diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me, Senhor. Sabe, que nessa noite o Senhor possa também tocar em nós, e dizer o que você tem, para que eu possa agir na sua vida e na sua família, no seu ministério, no seu talento, naquilo que Ele tem te dado. O que você tem? Que Ele possa tocar em nós hoje, para que nós possamos dizer: Senhor, o que eu tenho eu coloco nas Tuas mãos a partir de agora. Aos olhos humanos pode ser pouco, mas eu não quero olhar com os olhos humanos mais, sabe? Eu prefiro tirar os meus óculos, eu prefiro fechar os meus olhos humanos, que podem me levar às limitações, porque a partir de hoje eu quero olhar com os olhos da fé, e para olhar com os olhos da fé eu não preciso de óculos, para olhar com os olhos da fé eu não preciso abrir os meus olhos, eu posso ver o que Deus pode fazer, e isso é ter olhos de fé. Que nessa noite o Senhor que nos trouxe aqui possa nos abrir os olhos da fé, para entendermos que com Ele o pouco se torna multiplicação. É que às vezes nós estamos olhando com os nossos olhos humanos, mas que hoje a gente possa fechar os nossos olhos humanos, tirar os nossos óculos que tanto nos auxiliam humanamente, para enxergarmos com os olhos da fé e o que Deus pode fazer. Para completar, encerrar, e o Ministério de Louvor já pode vir. Deus age na nossa vida e nos honra, porque Ele é Deus. Ele pegou aquele pão e peixe, Ele não pediu para que alguma coisa humana pudesse ter resultado ali. A Bíblia Sagrada diz, eu quero completar lendo, a partir do versículo 41, tomando os 5 pães e os 2 peixes, aleluia, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Deus age quando nós estamos totalmente na sua dependência e o glorificamos. Jesus não pediu o milagre ali. Se nós estivéssemos lá, e eu quero conjecturar mais uma vez, porque a Bíblia nos dá essa oportunidade de irmos para aquele momento. Porque quando Jesus pegou os pães e os peixes, olhando para o céu, deu graças. Eu imagino a oração de Jesus com aquele pão e peixe na mão. Diz: Pai, obrigado, porque aqui não tem supermercado. Ninguém saiu aqui para pescar. Não tem padaria, não tem confeitaria, Pai. Mas hoje o Senhor vai sustentar essa multidão. Pai, obrigado, porque desse pão vai saciar a fome da criança. Pai, obrigado, porque esse pão vai saciar a fome do jovem. Obrigado, Senhor, porque esse pão vai abençoar e saciar a fome daquele homem, daquela mulher que lá na sua casa não tinham o alimento. Obrigado, meu Deus, porque
porque desse pão e desse peixe essa multidão vai ser saciada nesse lugar. Obrigado, Senhor, porque Tu és a provisão na nossa vida. Que essa seja a nossa oração, que da murmuração possamos acreditar no agir de Deus, e a partir de então, daquilo que aprendemos com Ele, do cuidado, possamos agradecê-lo pela provisão daquilo que Ele já fez, tem feito e vai fazer na nossa vida. Deus os abençoe em nome de Jesus. Deus age em nosso favor.